O quanto que essas pessoas que vieram antes de mim, quantos sonhos elas tiveram que abdicar para que hoje a gente pudesse ter essa realidade. Fala, amigos, como vocês estão? Todos bem? Hoje a gente tá diferente aqui, né? Vocês devem perceber, né? A gente mudou um pouquinho o equipamento, mudou um pouco do cenário, iluminação, enfim, agora eu acho que tá bem legal, tá da hora sim, pra falar com vocês. E vamos lá. Esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois de ter vindo da Colômbia. E assim, abrindo o coração pra vocês, é algo estranho, sabe? Porque eu queria muito, tô tentando focar muito no vlog pra trazer o vlog pra vocês. Só que ao mesmo tempo eu também sinto que eu preciso falar algumas coisas porque é o tempo de eu falar essas coisas e depois trazer esse vlog com a experiência completa e a imersão completa na nossa realidade, como que foi lá, tá? Eu viajei, foi no dia 6, isso, foi no dia 6, então cheguei no aeroporto lá no dia 5 e no dia 6 a gente foi, chegou lá de madrugada na Colômbia, né, de manhã na verdade por conta da imigração e afins. E assim, foi uma experiência muito única, sabe? Eu conversei com muitas pessoas, tive muito contato com pessoas aqui do Brasil, né? E até é estranho, porque parecia que eu falava mais com essas pessoas do Brasil quando eu estava lá do que quando eu estava aqui no Brasil. E, cara, foi uma experiência que, assim, eu não tenho nem palavras para explicar o quão importante foi para mim e até mesmo para o meu desenvolvimento hoje, como eu me enxergo como ser humano, como pessoa. O que eu digo para vocês, né? Então, assim, da mesma forma que eu tive experiências quando eu fui, eu também tive experiências quando eu voltei, né? Até mesmo enquanto eu registrava, e eu percebi que tudo aquilo era materiais que eu poderia, né, mostrar um pouco para as pessoas como que eu estava vivendo ali, né? Como que estava sendo aquele momento ali para mim e até mesmo o que era de tão bacana, sabe? Ali que eu queria realmente levar para eles. Tanto é que eu trouxe muitas lembranças, trouxe café, trouxe um monte de coisa. E eu acho que uma das coisas mais legais foi realmente essas lembranças e principalmente o café, né? Porque assim, o café é algo muito forte lá na Colômbia e eu trouxe para minha família, trouxe para algumas pessoas e eu me peguei pensando, cara, olha a experiência que eu vivi, né? Olha isso daqui. Será que as minhas avós teriam essa oportunidade de tomar esse café colombiano? Sabe? Talvez sim. Só que eu digo mais no sentido que, por exemplo, a gente fica com muito medo, sabe, de fazer esses negócios. Então eu tenho 4 avós. Então, às vezes você fica com medo, né? De, sei lá, eu vou, mas será que elas vão estar aqui quando eu voltar? Até parece um pouco pesado falar assim, mas é uma verdade. Às vezes a gente tem essa dependência emocional com a nossa família, com medo de acontecer alguma coisa. Como se, assim, se a gente estiver perto ou não, pode ser que aconteça. Né? E às vezes a gente se cobra muito por isso e deixa de viver por conta disso. E assim, quando eu contei para todos, todos me apoiaram muito, né? Isso é importante, sabe? Ter esse apoio dessas pessoas. E assim, quando eu voltei, eu percebi que, sabe, tirou aquele peso das minhas costas. Eu pude viver e pude dar um pouquinho dessa minha vivência para eles também, sabe? Olhar assim para os meus pais e falar assim: caramba, eles estão vivendo isso daqui, estão tomando, estão consumindo alguma coisa que eu trouxe de lá. Cara, será que eles teriam essa oportunidade? E assim, não no sentido de que eles são capazes ou menos capazes, mas eu digo no sentido de que, cara, eu abdiquei de muitas coisas. Eu abdiquei de laços, eu abdiquei do medo, eu abdiquei do conforto para poder estar lá, sabe? E ainda assim eu fiz jus a todo o esforço das pessoas que estavam antes de mim, né? Porque assim, é um sonho meu viajar, conhecer vários países, isso é um fato. Mas o ponto é, o quanto que essas pessoas que vieram antes de mim, quantos sonhos elas tiveram que abdicar para que hoje a gente pudesse ter essa realidade. Porque a gente sabe, né? Pelo menos ali na minha realidade, eu sei que eles tiveram realidades difíceis, né? E eles fizeram muito, sabe? Tiraram leite de pedra mesmo para poder fazer o negócio acontecer, para poder ter uma vida um pouco mais confortável e dar uma vida mais confortável para aqueles que viessem depois. E assim, eu acho que até mesmo esse processo de você aproveitar, você fazer o seu sonho, é você continuar trilhando uma escada que eles construíram, sabe? Então é como se os nossos avós tivessem construído até o degrau 3 e 4.
Aí vai lá os nossos pais, pega do 3 e 4, constrói pro 5 e pro 6. E a partir disso é com a gente, sabe? Então a gente está aproveitando de uma oportunidade que talvez eles nem tiveram, né? Ou se tiveram, às vezes por conta até mesmo de cuidar da família, às vezes de cuidar de uma pessoa, às vezes até mesmo por conta de estudo, por conta da situação, né? Até mesmo do país ou da sua própria situação financeira naquele momento, ela não pôde. Às vezes por medo, algo do tipo. E às vezes, quando a gente fala do medo em específico, né? Às vezes esse medo que impediu essa pessoa foi eu tive essa coragem, sabe, de encarar esse medo para que eu pudesse dar essa vivência para essa pessoa. Sabe, até mesmo como uma forma de gratidão, de falar assim, olha, a gente conseguiu. Porque, cara, para mim estar aqui hoje, eu tive que muitas pessoas tiveram que correr, sabe, para mim poder caminhar. Então, assim, quantos sonhos eles abdicaram e qual que foi, né, o quanto de esforço eles fizeram para que hoje eu tivesse uma realidade, que eu tivesse essa oportunidade, sabe? Eu sempre falo aqui sobre a gente abraçar as oportunidades e às vezes é sobre isso, né? A gente abraçar as oportunidades de conhecer novos lugares, novas culturas e dar essa permissão para que eles também conheçam, né? De ser a lente deles para essa vida lá fora. Porque assim, muitas vezes a gente tem casos, né, de avós ou pais que nunca conheceram o mar, que nunca foram em outro país, nunca foram em outro estado. E assim, cara, da realidade que eu venho, das coisas que eu já vivenciei, que minha família vivenciou, não só meus pais, mas meus avós, enfim. Cara, eu poder fazer um movimento desse é muito grandioso, sabe? Então assim, pra mim já é grandioso. Só que eu vejo com muita gratidão, sabe? Eu poder dar essa experiência também, sabe? Pelo menos um pouco dessa experiência, de mostrar uma foto, olha como que é lá, né? Porque às vezes a gente vê vídeo na internet, vê essas coisas, mas não é a mesma coisa, né? Às vezes as pessoas têm curiosidades que, cara, às vezes não vai estar em nenhum vídeo. É perguntando pra alguém que conhece lá, pra tentar entender como que funciona. E até mesmo muita coisa eu aprendi lá, aprendi muita coisa lá. E coisas que eu posso ensinar hoje para as pessoas que estão próximas de mim, sabe? De dar essa vivência para eles, esse meu ato de coragem, como forma de retribuição por tudo aquilo que eles fizeram, sabe? Eu não tô aqui para falar, tipo assim, tal pessoa fez, né? Mas ela foi uma pessoa ruim, que não sei o que. Gente, assim, existem coisas, na verdade, todas as coisas acontecem porque por algum motivo elas têm que acontecer, ou que, né, vai fazer uma construção, enfim. As coisas seguem um fluxo. E assim, é essa etapa do fluxo onde é a partir de mim, né? Então sou eu que vou quebrar o ciclo, sou eu que vou fazer diferente, sou eu que vou trazer uma vida diferente, né? E não é falando assim, sobre você se achar melhor do que essas pessoas. Não, mas é sobre escolher fazer diferente, sabe? Então, cara, eu sei que muitas pessoas do meu convívio familiar, né, não fazem coisas assim e tá tudo bem, sabe? Cada um tem que fazer aquilo que acha que é o ideal para sua vida. E assim, eu acho que o ideal para minha vida é isso. Trazer, dar a oportunidade dessas pessoas vivenciarem isso. E às vezes você pode pegar ali, né? Às vezes a sua avó, você quer levar ela, você tem a oportunidade de levar ela, ou seus pais. Só que eles têm medo de avião, não quer ficar tanto tempo, não quer se desgastar até lá. É muitas horas de voo, eu não consigo ficar fora do meu país, eu não consigo, eu tenho medo que não sei o quê. E a gente não pode se prender a isso, sabe? Aquele ditado lá, se ninguém for comigo eu vou sozinho. E é assim mesmo, sabe? Porque se a gente for depender das pessoas para que elas queiram atender os nossos sonhos, sabe? É como se alguém estivesse te chamando e você esperar que outra pessoa atendesse o portão. Pode ser que atenda? Pode, mas, cara, é capaz também do entregador não encontrar ninguém e ir embora. Tá entendendo? Então, eu acho que a gente tem que realmente escutar aquilo que a gente sabe dentro de nós que nós temos que fazer e ir com coragem. Fazer as coisas com coragem, aquilo que nós gostamos, sabe? Vivenciar a vida que a gente quer realmente viver. E aí sim, dá a oportunidade, dá essa vivência para as pessoas que estão próximas, né? Porque nem sempre as pessoas vão querer
passar pelos mesmos desafios que você, né? A gente vê isso muito no mundo corporativo, que as pessoas não querem passar pelo que você passou, mas querem estar onde você está, sabe? Então, muitas vezes você vai viver experiências que vai necessitar que você abra mão de muita coisa, sabe? E às vezes é um colo de mãe, sabe? Você tá em outro país e você não tem como voltar atrás para falar assim, mãe, me ajuda. É você abdicar de coisas assim que você vive experiências extraordinárias, sabe? E talvez essas pessoas não queiram abdicar disso. E tá tudo bem, sabe? Elas querem viver da forma que elas querem e você viver da forma que você quer. Acho que a única coisa que a gente deve ter e manter próximo da gente são pessoas que respeitem as nossas escolhas, assim como nós devemos respeitar as escolhas das outras pessoas, né? Não é porque uma pessoa não quer fazer aquilo ou não quer escutar o nosso chamado, o nosso sonho, que ela tá errado ou que ela não tá com a gente. Ela só tá vivendo a vida dela, sabe? Todo mundo só tá vivendo a única vida que tem. Então deixa as pessoas viverem, sabe? Vamos viver também, fazer aquilo que a gente tem vontade e trazer para os nossos essa vivência, essa experiência de como que é a nossa forma de viver, sabe? As pessoas que vieram antes da gente trouxeram a forma de viver delas e a gente tem que ser grato, né? Igual eu sou muito grato por viver o que eles puderam proporcionar para mim. E agora é minha vez de poder proporcionar para eles a minha forma de viver o mundo. E é isso, né? Acho que, cara, não tem nem mais o que falar sobre isso. Então, só pra fechar com chave de ouro mesmo, sejam a lente dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que são importantes para você. Não sejam dependentes dessas pessoas para viver os seus sonhos, mas proporcione para eles formas de poder viver isso com você, nem que seja depois que você já vivenciou. Beleza? Então, amigos, eu espero que vocês gostem desse conteúdo e, cara, eu acho que é muito bacana. Eu vou trazer bastante coisa aqui sobre a viagem, sobre outros aprendizados que eu tive nessa viagem. Então, acho muito bacana que vocês se inscrevam no canal, caso vocês queiram, obviamente, né? Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Se aparecer a opção de hypar também, é importante, porque isso daqui atinge mais gente. E é importante também vocês colocarem o sininho, tá? Porque com o sininho vocês vão ser notificados sempre que eu postar um novo vídeo. E logo logo vai sair o vlog de lá. Então vocês deixam esse sininho aí ativo para vocês receberem um aviso do vlog, beleza? Então é isso. Beijo, meus queridos. Até a próxima.